Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.2, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Determine o limite, se existir, ou mostre que o limite não existe. Limite de x e y tendendo a 0, 0, da função x vezes y dividido pela raiz quadrada x² mais y². Bom, para começar a resolução, o primeiro passo é fazer a substituição direta, tá? Que seria 0 vezes 0, né? Onde é o x e o y, a gente substitui por 0 e 0, sobre a raiz quadrada de 0² mais 0², né? Que era óbvio que dava para ver diretamente aqui, que teríamos 0 como 0, 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, para mostrar que o limite existe, ou mostrar que ele não existe, precisamos calcular os limites. E aqui, como temos limite de duas variáveis, temos que escolher alguns caminhos. A gente pode começar aí, primeiramente, escolhendo o caminho das retas que passam por esse ponto, tá? Se a gente pegar a equação da reta, y menos y0 igual m x menos x0. Como o ponto é 0 e 0, né? Aqui fica 0 e aqui fica 0. Então, a gente tem que retas de inclinações m, pode variar e pertence a números reais, vezes x. Então, a gente tem diversos caminhos de retas que passam por esse ponto e a gente vai calcular o limite por esse caminho aqui, que é o caminho das retas, e verificar quanto que dá o limite, verificar se ele gera um valor, ou seja, se ele existe. Então, vai ficar o limite de x e y tendendo a 0 e 0, aí x vezes, onde a gente tinha aqui o y, a gente substitui por mx, que é o caminho das retas, dividido pela raiz quadrada, x² mais, onde aqui era o y, substitui por mx, então fica m², x². Podemos reescrever esse limite como sendo limite de x e y tendendo a 0 e 0. Aqui a gente vai ter x vezes x dá x² vezes m. Aqui a gente tem o x² nos dois termos, então a gente pode pôr em evidência e ele corta com a raiz quadrada, vai para fora como x, então fica um x lá fora. A raiz quadrada, aqui dentro eu tirei o x² que cortou com a raiz, sobrou 1. Aqui eu tirei o x², sobrou m². Esse x corta aqui com o quadrado. E a gente tem aí que o limite de x e y tendendo a 0 e 0 ficou x vezes m dividido pela raiz quadrada de 1 mais m². Não tem o que simplificar mais, a gente substitui o ponto, que seria x igual a 0, 0 vezes m sobre a raiz quadrada de 1 mais m². A gente tem aí que é igual a 0. Tá? Gera um valor, que aqui dá 0 e aqui dá um número. Ou seja, independente da reta, ou seja, independente da inclinação que eu tiver, se a reta passa pela origem, que é a condição que eu criei aqui, eu tenho que o limite dá 0. Ou seja, por diversos caminhos, o meu limite dá 0. Mas ainda assim eu não posso concluir que o limite existe e ele é igual a 0. Quando isso acontecer, a gente vai testar um segundo caso, que é a parábola em y, né? Como é o ponto 0 e 0, a gente tem que a parábola é y igual a x², tá? A parábola esticada em y que passa pela a origem, tá? Então, a gente vai aplicar essa condição e verificar quanto que dá o limite. Esse caminho aqui, né? Mais um caminho a ser testado. Limite de x e y tendendo a 0 e 0. Aí, de x vezes, aqui onde era o y,
a gente vai substituir por x² dividido pela raiz quadrada de x². Aqui onde era o y, tá? Que está ao quadrado, a gente vai substituir por x². Então, x² ao quadrado fica mais x². Aí a gente pode simplificar. A gente escreve limite de x e y tendendo a 0 e 0. Aqui fica x². Aqui um termo do x² pode ficar em evidência, tá? E aí esse termo do x² simplifica com a raiz, vai para fora como x. Dentro da raiz quadrada, que é onde era x², eu pus em evidência, então sobrou 1. Aqui era x², eu coloquei um x² em evidência, ficou x². Aqui a gente simplifica um x com a², fica o quadrado lá em cima. E a gente tem aí que o limite de x e y tendendo a 0 e 0 é x² sobre a raiz quadrada de 1 mais x². Então, substituindo aí o x por 0, fica 0² dividido pela raiz quadrada de 1 mais 0². Então, aqui fica 0 sobre 1, que é igual a 0. Mas ainda assim, não podemos aí concluir que é igual a 0. Temos que testar um terceiro caminho, tá? Que seria de x igual a y², ou seja, uma parábola aí esticada no eixo x, tá? Onde x se torna variável dependente. Então, substituindo por esse caminho lá no limite, a gente tem o limite de x e y tendendo a 0 e 0. Aí, onde era agora o x, eu vou substituir por y² vezes o y dividido pela raiz quadrada. Aqui onde era o x, eu vou substituir por y² ao quadrado fica y² mais y². Então, a gente tem aí que o limite de x e y tendendo a 0 e 0. Aqui em cima fica y² dividido. Aqui a gente pode pôr um y² em evidência, que corta com a raiz, fica fora só como y. Raiz quadrada, aqui era a quarta, eu tirei um y², ficou y². Aqui era y², eu tirei, ficou mais 1. Esse y simplifica, com a³ fica ao quadrado. A gente tem que o limite de x e y tendendo a 0 e 0 é dado por y² dividido pela raiz quadrada de y² mais 1. Que substituindo por y igual a 0, a gente tem 0² sobre a raiz quadrada de 0² mais 1. E aqui vai ficar 0 sobre 1, que é igual a 0. Ou seja, pelo caminho das retas, deu igual a 0. Pelo caminho da parábola, em y, deu igual a 0. Pelo caminho da parábola, em x, deu igual a 0. Então, suspeitamos aí que o limite existe e ele seja igual a 0. Mas, ainda assim, precisamos comprovar. A gente pode comprovar pela definição ou pelo teorema do confronto. As mesmas propriedades de limites de função de uma variável vale para o limite de duas variáveis. Então, eu vou usar aí o teorema do confronto, tá? Esses testes a gente faz quando o limite dá 0, tá? A gente aí aplica agora o teorema de confronto para provar. O que diz o teorema do confronto? Seja uma função de duas variáveis, f de x e y, menor ou igual a uma função g de xy, menor ou igual a uma função h de xy. Então, seja aí 3 funções. Quando o x e o y está próximo,
quando x e y está próximo de um A e B, tá? Exceto possivelmente em A e B, a gente pode considerar que o limite de x e y tendendo a esse ponto A e B da função f de xy é igual ao limite de xy tendendo a esse A e B da função h de xy, e eles são iguais, ou seja, igual a um L, então a gente diz, portanto, que o limite de x e y tendendo a A e B, tá? Da função do meio, tá? Ou seja, da função que está entre elas, exatamente no ponto que a gente está querendo que execute, ou seja, é uma condição sanduíche. A gente tem que o limite dessa função do meio, ele também é igual a esse L. Então, isso é o que quer dizer o teorema do confronto, né, para a condição de duas variáveis. Então, quem que é essa função aqui, g de xy? Essa função é essa função aqui, que a gente pega e põe ela em módulo. Então, a gente pode escrever aqui o módulo de xy raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quais são essas duas funções que a gente vai colocar na extremidade? Aqui, menor igual, menor igual. Ou seja, a gente quer criar um sanduíche, ou seja, uma função de x e y que seja menor que essa daqui. Ou seja, menor do que isso daqui, em módulo, a gente tem a função zero, que é exatamente o valor do limite que está fornecendo ali. Ou seja, o limite de zero é zero. E aqui a gente precisa de uma função que também passe ali pelo ponto 0 e 0, tá? E que seja maior que essa função. O que a gente pode considerar aqui? A gente pode considerar o caso da reta, tá? O módulo de x, ou seja, uma reta que passa pela origem, lá, tá? O módulo de x, a gente tem essa condição, só que quando que vale essa condição? Essa condição aqui vale para quando o módulo de y sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 1. Tá? Porque se eu estou pegando aqui módulo de x, módulo de tudo isso daqui, para isso daqui ser menor, esse valor de y raiz quadrada tem que ser menor que 1, que aí quando eu multiplicar por esse, dá o valor menor que o módulo desse x. Ou seja, se a gente isolar aqui, o módulo de y tem que ser menor ou igual. Esse termo aqui de baixo já é módulo, porque é raiz quadrada de dois números ao quadrado, né? Raiz quadrada só dá número positivo, vezes 1 do outro lado, a gente diz que o módulo de y tem que ser menor ou igual que a raiz quadrada x quadrado mais y quadrado. Então, satisfazendo essa condição, então a gente tem aí as duas funções, considerei aqui, essa função aqui, ela é maior do que essa, quando essa condição é satisfeita, e aí eu vou provar que o limite aqui, a gente sabe que o limite de zero é zero, ou seja, poderia até escrever lá, né, o limite de x e y tendendo a 0 e 0 da função zero, né, aqui é óbvio, é zero, e a gente tem que o limite de x e y tendendo a 0 e 0 da função módulo de x, né, que é essa função aqui. Então, essa função aqui, o limite é zero, limite de f, o limite de h, que é essa função módulo de x, também é zero, se a gente substituir aqui é zero,
Portanto, a gente pode confirmar pelo teorema do confronto que o limite de x e y tendendo a 0 e 0 dessa função, né, x e y, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é igual a 0. Tá? Então, a gente chega aí na conclusão que se essas três condições é igual a 0, a função aqui em modo, o limite é igual a 0, então o limite da função x e y, lá também de x e y, raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado, é igual a 0. Tá? Esse é o limite dessa função. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!